Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos começar 2021 com uma aula de filosofia, com muita força, né, para superarmos todos os obstáculos, né, e planejar um ano melhor, né, e também já atento aos vestibulares que estão por vir, né. Então, gente, a gente não tem muito tempo, não dá para passar todo o conteúdo, né, com uma aula de filosofia e sociologia acontecendo de maneira dividida, né? Eu não tenho uma aula, eu não tenho duas aulas por semana de sociologia e de filosofia, então eu tenho que dar uma aula de filosofia numa semana, de sociologia na outra semana, como vocês sabem, né? Então é claro que eu não vou ter tempo de passar tudo, de passar todos os autores, todas as correntes filosóficas, mas vou tentar ao máximo demonstrar aqui, mesmo que de forma superficial, algumas coisas cruciais, importantíssimas para os vestibulares, tá? Então a gente chega no período da filosofia moderna. É aqui que a gente vai encerrar o curso, tá? De filosofia. E depois eu dou sociologia de Weber durante esse mês aí de janeiro. É aqui que a gente vai encerrar o curso, porque a filosofia moderna ela vai do século XV, mais ou menos. Alguns autores colocam 14, mas enfim, do período do começo da Idade Moderna, né? Até a modernidade do século XIX, tá? Aí data esse longo período da filosofia moderna. E é a parte mais importante, assim, eu acho, tá? Então, a gente vai focar na filosofia moderna e eu vou fazer três recortes, tá? Que não são necessariamente três recortes temporais e cronológicos, tá? Não são necessariamente isso, mas são três recortes de assunto. Renascentismo, que vai ser ali na filosofia moderna a primeira expressão cultural, filosófica, né, de pensamento que vai dar a base para toda a filosofia moderna. O renascentismo é o primeiro, então o que eu coloquei renascimento, né, renascentismo. É, claro, com uma perspectiva, eu sempre gosto de frisar, ocidental, europeia, né, ou euro-americana. Depois eu vou falar dos contratualistas, que podem estar inseridos, os autores contratualistas podem estar inseridos e vão estar no renascentismo, tá? E aí a gente fala do iluminismo, na filosofia do iluminismo, que também tem contratualistas, né? Então eu quero falar sobre isso na filosofia moderna, tá? Falar da filosofia renascentista, do contratualismo, que eu acho muito importante, os contratualistas, e falar depois do iluminismo. Não hoje, obviamente, mas no decorrer de janeiro. E aí a gente encerra o curso de filosofia, tá? E sociologia eu vou também colocando nas outras semanas. A tentativa é essa, de encerrar janeiro com filosofia moderna e com sociologia de Weber e alguns temas importantes da sociologia contemporânea, de hoje em dia, tá? Então, a gente está na filosofia moderna, está na sociologia moderna, beleza? Mas vamos focar em filosofia. Quando a gente fala em filosofia moderna, a gente começa a pensar no renascentismo. O renascentismo vai ser importante também para caracterizar o início da Idade Moderna, beleza? Como eu coloquei aqui, essa filosofia do renascentismo, ou no renascentismo, vai contemplar ali a Idade Moderna, tá? Não estou falando de modernidade, estou falando da Idade Moderna. E quem tiver dúvidas sobre tempos históricos, eu dei uma aula de introdução à sociologia que eu falo sobre isso. Então, quem tiver dúvida, assista a primeira aula que eu dei de sociologia.
Então, a filosofia no renascentismo, ou no Renascimento, né, ela data do século XV, mais ou menos, aproximadamente, até o século XVII, aproximadamente. Não vamos pensar em caixinhas, né? É claro que isso é uma categoria que não necessariamente é um consenso entre os estudiosos, tá? Mas vamos pensar nisso, século XV até o século XVII. Como a gente sempre tem que, como eu sempre gosto de colocar, qual é o contexto histórico daquela época e qual a importância do Renascimento? Bom, o Renascimento, a gente saiu da Idade Média e está indo para a Idade Moderna, certo? Eu dei uma aula de filosofia na Idade Média. Qual que era a característica da Idade Média, da filosofia na Idade Média? A crença na religião, né? A crença em Deus. Uma filosofia voltada ao cristianismo, né? Uma filosofia subordinada aos princípios religiosos. O que o Renascimento vai fazer? Ou o renascimentismo? Vai romper com essa ideia, beleza? Por isso que é um período de grandes transformações culturais, políticas, religiosas e econômicas no Ocidente. Vai romper com a filosofia religiosa da Idade Média. O que está acontecendo nesse contexto histórico da Idade Moderna? Primeiro, algo que vai mudar ali é, quase todas, né, as civilizações mundiais, que é o fenômeno das grandes navegações, né? Vocês sabem bem, em história, que as grandes navegações começam com esse projeto de, de colonizar, né, a América, a África, né, vindo dos europeus, certo? A Oceania, praticamente todas as partes do mundo, a Ásia, algumas partes da Ásia. Então, aqui a gente vê um processo de avanço tecnológico, né? Sem ele não haveria esse processo de expansão europeia, podemos dizer assim. Então, avanço tecnológico, encontro com novas culturas, certo? Então, grandes navegações, ela está inserida nesse contexto da Idade Moderna, né? O contato com novas culturas, avanço tecnológico, formação de impérios intercontinentais, né? Especialmente europeus, mas que formaram grandes impérios, né? Por exemplo, o Império Português, que dominou o Brasil, né? Dominou a América, a parte da América, mas era europeu. Então, entre outros, né, como os ingleses nos Estados Unidos durante certo momento, até certo momento, franceses em lugares da África, e assim vai. Então, as grandes navegações, ela é importante enquanto contexto histórico. A reforma protestante, né, que vai com Martim Lutero, né, no século XVI, que vai neutralizar a força do catolicismo, certo? Né? Que vai criar uma nova cara, uma nova concepção sobre a religião da época, que vai se distanciar do catolicismo e vai se tornar protestante, beleza? São cristãos também, mas tem uma nova forma de encarar a religião, tá? Uma forma diferenciada aí de encarar a religião, né? Que não dá tempo de eu ficar expondo todas as características, senão vai ficar uma aula muito longa, mas o protestantismo vai ser também a religião de uma burguesia ascendente, tá? De uma burguesia que está se desenvolvendo, tá? E que tem características totalmente diferentes ali dos nobres católicos da Idade Média, tá? Então, o protestantismo, ele chega também para dar uma nova cara à estrutura religiosa e cultural daquela época, uma cara mais burguesa, né? Isso vai ficar mais claro quando eu falar de um livro
que o Weber trata sobre isso, né, sobre a relação entre espírito do capitalismo e ética protestante, tá? E eu vou falar disso em Weber, talvez fique mais claro, mas já é um rompimento com o catolicismo, tá? E aí está inserido na Idade Moderna, no Renascimento, né? Um surgimento de um novo tipo de indivíduo, tá? Indivíduo protestante, né? Não é ateu, mas ele não é tão submisso às ideologias religiosas mais, e não é submisso às ideologias religiosas católicas, tá? O protestantismo vai neutralizar a força do catolicismo, que era muito grande até essa época, né? A gente viu isso na Idade Média. E aqui já é um outro processo em termos de religião. O protestantismo já está sufocando o catolicismo aqui em grande parte da Europa. Não em todas, mas em grande parte, tá? Em boa parte, em parte importante, como a Inglaterra, França, depois vai se expandir aos Estados Unidos, Alemanha, tá? Aqui, na Idade Moderna, a gente começa a pensar em Estado moderno, beleza? Eu falei sobre isso naquela primeira aula que eu disse sobre períodos históricos. A gente começa a falar sobre Estado moderno, que não é um Estado burguês ainda, beleza? Mas é um Estado que que simboliza o absolutismo real, o absolutismo do rei, a centralização política, tá? Eu falava que na Idade Média, na alta e na baixa, a gente fala de reinos descentralizados. Descentralizados. Aqui, em termos de política, na Idade Moderna, a gente começa a falar de centralização política, de formação de impérios, de absolutismo, tá? Inclusive essas formas de absolutismo, de centralização, foram se tornou um grande impulso às grandes navegações, né? As expedições das grandes navegações eram financiadas por esse estado centralizado, tá? E, ao mesmo tempo, começa a formação, ou melhor dizendo, a expansão das burguesias, dos comerciantes, né, das burguesias europeias. Não por acaso, é um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Aqui, e eu falo sobre isso mais explicitamente naquela aula que eu falei para vocês, que eu mencionei para vocês, aqui a gente começa a pensar em capitalismo comercial, em mercantilismo, certo? Né? Que tem tudo a ver com as grandes navegações, né? E com a lógica de colonialismo, da escravidão moderna. Então, está inserido nesse momento nessa nova cara, né, da Idade Moderna, de grandes transformações culturais, políticas, religiosas e econômicas, tá? Formação do capitalismo, o começo da expansão da burguesia, mas também, né, limitada, porque havia um absolutismo real, eram os impérios, eram os reis que dominavam, não era um Estado burguês ainda, mas já era o Estado moderno, tá? Então vai se formando um Estado moderno nessa época. E o capitalismo comercial, o mercantilismo, né? Esse é o contexto histórico da época, tá? Lembrando que o feudalismo era um modo de produção que, que fazia parte da Idade Média. E aí a gente está falando de Idade Moderna, já é um feudalismo que está começando a ser superado pelo capitalismo como um novo modo de produção. Mas, de novo, eu digo, não podemos pensar em caixinhas, né? Em muitos lugares da Europa, o feudalismo permaneceu até o século XIX, até o século XX, ou pelo menos remanescências feudais, tá? Então, não é como se, 1400, 1300 existia feudalismo, 1400 já era tudo capitalismo, tal. Não é assim, tá? Existe toda mudança
toda revolução, toda mudança, ela ainda tem as formas antigas, né? Então é um processo, tá? É um processo. E vamos lembrar que capitalismo industrial moderno só começou a se expandir no século XIX. Aqui a gente está falando de mercantilismo, de capitalismo comercial, tá? De começo da expansão burguesa, tá? Sufocada também pelo absolutismo monárquico, né? Pelos reis europeus da época. Então, dado o contexto histórico, o que foi ou o que fez o renascentismo? E eu vou falar sobre isso na segunda parte da aula, tá? Então, já já eu falo.